Olá, você vai ver nesta edição. Vereadores fazem sessão extraordinária para discutir as emendas ao projeto do IPTU. Votação final deve acontecer na próxima terça-feira. A polêmica sobre a redução do preço da passagem rodoviária na capital pode parar na CPI dos ônibus. E foi lançada hoje a maior campanha de vacinação contra a raiva já feita pela Prefeitura. A expectativa é vacinar 500 mil cães e gatos. Os vereadores começaram a discutir nesta quarta-feira, em sessão extraordinária, as emendas ao projeto da Prefeitura que altera a cobrança do IPTU. Simone Braga. Em sessão extraordinária, nesta quarta-feira, os parlamentares apresentaram as emendas ao projeto de lei da Prefeitura que prevê alteração no IPTU. Mais de 100 emendas foram apresentadas pelos vereadores. A gente vai ter emenda para todos os sabores e gostos possíveis, desde teto até a proteção de pessoas com deficiência, a proteção de idosos, proteção de áreas específicas. A gente já apresentou as emendas e estamos discutindo, analisando e sabendo quais delas são viáveis, quais delas são pertinentes e quais a gente deverá rejeitar pelo plenário. O vereador Alexandre Arraes, que apresentou 12 emendas, diz que o projeto tem pontos positivos, mas muitas distorções precisam ser corrigidas com as emendas. Em linhas gerais, o que as emendas propõem é aumentar a base contributiva, mais gente participando do pagamento do IPTU, reduzir o número de isenções, aumentar a base contributiva, porque onde todos pagam menos. Se a Prefeitura ficou 20 anos sem atualizar a planta, não é culpa do munícipe a inércia da Prefeitura. Não é justo que, de um dia para o outro, a Prefeitura queira cobrar por sua inércia de 20 anos. A votação do projeto de lei está prevista para a próxima terça-feira, dia 5 de setembro. Veja agora o que foi notícia no Diário da Câmara Municipal nesta quarta-feira. Câmara do Rio rejeita vetos do Poder Executivo. Na sessão aconteceu, o presidente da Câmara do Rio, Jorge Felipe, recebe empresários para discutir o projeto de lei que altera o IPTU e o ITBI. Projeto de lei do vereador Carlos Caiado cria circuito de blocos de carnaval no município. O Teatro Arthur Azevedo, em Campo Grande, pode ser municipalizado. É o que determina a proposta do vereador professor Rogério Rocal. E por iniciativa do vereador Marcelino da Almeida, a Câmara do Rio entregou o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Paulo Magalhães Sardinha, e ao diretor de Relações Institucionais da entidade, Isaac Almeida Farizel. A Prefeitura do Rio lançou nesta quarta-feira a campanha Se Liga Bicho. A expectativa é de que a partir de sábado, cerca de 500 mil cães e gatos sejam vacinados contra a raiva. A reportagem é de Aline Bordalo. Bob teve um dia de cão. Acordou cedo para tomar vacina contra a raiva. Doeu, mas é a melhor forma que a dona tem de demonstrar seu carinho. Principalmente eu que tenho criança. Tem criança pequena, tem outros cachorros lá, tem gato, tem tudo. Nesta quarta-feira foi lançada a campanha Se Liga Bicho. A partir do próximo sábado, 670 postos vão disponibilizar a vacina, que normalmente custa R$ 60. Esta é a maior campanha contra a raiva já feita pela Prefeitura. Pela primeira vez, haverá 5 postos itinerantes que vão percorrer comunidades de difícil acesso. As combis foram doadas pela Câmara Municipal. O prefeito Marcelo Crivella agradeceu a ajuda do vereador Carlos Eduardo. Nossa gratidão ao doutor Carlos Eduardo, que partiu, mas que continua ao nosso lado, não só pelo irmão que tem aqui, mas com gestos nobres, como esse que fez, está preocupado com a gente. Ele é vereador, ele sabe da luta que nós estamos enfrentando, então ele reuniu os esforços lá e mandou 5 combos. E até cantou um sambinha. Na hora da raiva, a gente diz o que não deve dizer. Mas a raiva não é nada inspiradora. Ela compromete o sistema nervoso, não tem cura e mata.
Cães, gatos e morcegos são os maiores transmissores da doença. A expectativa é vacinar 500 mil animais, bem mais que no ano passado, quando apenas 70 mil, ou 10%, foram protegidos. Qual é o sintoma? É um sintoma neurológico, o animal ele muda o comportamento, ele fica mais agressivo, ele tem uma fotofobia, então saliva muito, e aí esses são os principais sinais e sintomas encontrados. Graças ao trabalho feito o ano todo pela Vigilância Sanitária, em parceria com a Subsecretaria de Bem-Estar Animal, desde a década de 90 não há casos de raiva no Rio de Janeiro. O Instituto Jorge Weitzman tem 100 anos, né? Então ele é pioneiro no controle de raiva no Brasil. Então, por isso que o município do Rio tem essa rede toda já preparada para os animais. É o único município que tem uma rede tão bem estruturada para saúde e para castração, no caso da nossa subsecretaria também. E trabalhamos em conjunto. A campanha ela começa sábado, dia 2 de setembro. Os postos ficarão abertos de 8 às 17 horas. Tá? E vocês podem encontrar o endereço dos nossos postos fixos pelo site da Prefeitura do Rio, é prefeitura.rio/vigilância sanitária. Tem a data e o endereço do posto. As condições de moradia em áreas da capital que foram palco de grandes eventos nos últimos anos pioraram. Essa foi a constatação dos participantes do debate público que discutiu o plano diretor da cidade. A reportagem é de Vitor Galhardo e Sérgio Costa. Jornada Mundial da Juventude, Copa do Mundo, Olimpíada e Paralimpíada. Esses foram os grandes eventos realizados nos últimos 4 anos na cidade. Mas qual foi o legado que ficou no Rio? A comissão que avalia o plano diretor da cidade realizou um debate no Salão Nobre da Câmara Municipal. Presidido pelo vereador Renato Cinco, o objetivo foi descobrir se os grandes eventos deixaram, de fato, um legado para a cidade. O próximo plano diretor está previsto para 2021. Ele precisa ser revisto a cada 10 anos. Serve para que a Prefeitura faça o planejamento das políticas públicas do município. A última avaliação deveria ter sido realizada no ano passado, mas isso não aconteceu. Quando a gente debate o plano diretor democraticamente com a sociedade, a gente tem diretrizes para o desenvolvimento da cidade condizentes com os interesses da população. A gente tem um histórico de desrespeito do plano diretor por parte de quem assume a cadeira do prefeito, que prefere seguir o seu plano estratégico. O debate teve como tema central o direito à moradia. A zona portuária era uma esperança dos movimentos sociais para a implantação de uma política de moradia popular. A gente imaginava que alguns imóveis ali fossem jogados no mercado e que o recurso desses imóveis pudesse ser revertido para que no mínimo 50% dos imóveis vazios fosse adensado com população trabalhadora de 0 a 3 salários mínimos. Quem também sofre com a falta de política pública é a população quilombola. Hoje a cidade possui 5 quilombos. 3 na Zona Oeste, 1 na Pedra do Sal e 1 no Sacopã. Recentemente, em Camurim, a população local teve problemas com uma das instalações feitas para a Olimpíada, a Vila da Mídia. Eles tinham terras que eram terras quilombolas, que foram cedidas a empreendimento imobiliário, obrigando eles a traçar uma luta institucional e jurídica para reaver os direitos sobre essa terra. Para esse especialista, essa falta de avaliação do plano diretor explica a política de remoções feitas antes da Olimpíada. Ao todo, 80 mil famílias foram removidas. De pessoas removidas à força, deslocadas para áreas muito distantes de suas moradias tradicionais, quase sempre em áreas distantes do mercado de trabalho, muitas vezes a 2, 3 horas de distância, a custos de deslocamento brutais, fazendo uma espécie de divisão de classe e de raça na nossa cidade, tornando ela ainda mais desigual. A polêmica do preço da passagem rodoviária na capital poderá parar na CPI dos ônibus, que foi instalada na Câmara Municipal. Nessa quarta-feira, as empresas de ônibus do Rio confirmaram que recorreram da decisão do Tribunal de Justiça, que determinou a redução de 20 centavos no preço da passagem nos ônibus municipais. Veja na reportagem de Renato Chapô. O bolso do carioca agradece. Serão 20 centavos a menos no preço da passagem de ônibus a partir da semana que vem. Eu acho que a passagem que a gente paga é muito cara. Eu acho que não vale a pena, não. A maioria dos ônibus ruim, quebrado, não tem ar-condicionado.
Acho que a passagem está muito cara por serviço oferecido. A Justiça acatou o pedido do Ministério Público e intimou a Prefeitura e as empresas de ônibus no dia 25 de agosto. A decisão tinha o prazo de 10 dias para ser visualizada no sistema eletrônico. Mas, segundo o MP, desde o dia 28, a Prefeitura já sabe da intimação e tem que cumpri-la. A Justiça está corretíssima, né? A decisão foi em primeira e em segunda instância de que o aumento em 2015 de 3 para 3,40 foi um aumento abusivo. Os 20 centavos autorizados pelo então prefeito Eduardo Paes para que a frota de ônibus fosse modernizada pelo ar-condicionado e uma questão das gratuidades, ele é uma balela para, na verdade, aumentar os lucros das empresas que operam os ônibus no Rio de Janeiro. Mas as empresas decidiram brigar para impedir a redução do preço das passagens de R$ 3,80 para R$ 3,60. Elas alegam que a crise econômica prejudicou muito o setor, que teve perda de passageiros e elevação de custos. De acordo com o Sindicato das Empresas, desde 2015, 7 já faliram e 11 enfrentam uma grave crise financeira. Para quem pega ônibus 2 vezes por dia, 6 vezes por semana, caso de grande número de trabalhadores do Rio, a economia vai ser de R$ 123 por ano. Não é muito, mas já ajuda muita gente. Esse valor depende muito da realidade de cada um naquele momento, né? Mas é suficiente aí para abrir uma poupançazinha, pagar conta atrasada, comprar alguma coisa para casa, né? Um lanche que ajuda faço faculdade, e o lanche de todo dia, né, para comer, é mais um gasto e essa economia ficaria para isso. Fazer compras. Fazer compras para casa, né? Ajudar esse dinheirinho que é sempre bom. Para o vereador Tarcísio Mota, que faz parte da CPI dos ônibus na Câmara dos Vereadores, o preço das passagens precisa ser investigado a fundo. O Tribunal de Contas do município já fez vários estudos demonstrando, por exemplo, lá em 2013, que a passagem deveria ser 25 centavos mais barata. Agora, o MP prova que ela devia ser 20 centavos mais barata. Então, nós estamos falando de uma situação de uma redução que pode chegar, inclusive, a R$1 a mais barato do que está sendo cobrado hoje. Isso é um absurdo e a gente precisa investigar isso na CPI, exigir que seja feito o que é justo para a população e punir os responsáveis que encheram o bolso dos baratas, tirando do bolso do trabalhador. Uma exposição que reúne obras de um dos precursores do movimento pré-impressionista faz sucesso no Museu de Belas Artes. O repórter Sérgio Costa foi conferir. Traços mais livres e leves. Obras que retratam o gosto artístico do final do século XIX. A exposição O Colecionismo no Brasil, Eugênio Bodin e os Barões de São Joaquim, no Museu Nacional de Belas Artes, reúne 20 obras entre pinturas, desenhos e documentos. A mostra também é formada por trabalhos de outros artistas franceses, como Félix Dian e Alfred Sisley. Para nós, é uma joia para a cultura brasileira. Você possuir no Brasil um conjunto de uma qualidade estética formal é maravilhoso. Grandes museus no mundo não possuem uma coleção como essa coleção que pertence ao governo brasileiro, pertence à sociedade como um todo. Este é o maior acervo das obras de Eugênio Bodin, em uma instituição pública fora da França. A coleção foi doada pela Escola Nacional de Belas Artes e pertencia aos Barões de São Joaquim, casal aristocrata da cafeicultura fluminense. São paisagens campestres e marinhas. Algumas telas mostram a maturidade do pintor, um dos precursores do movimento pré-impressionista. As obras cobrem um período superior a 35 anos de carreira. Com 20 anos, Bodin começou seus desenhos e chegou a ser professor de artistas consagrados, como Monet. Um trabalho que marca um movimento de reflexão e confronto com a arte acadêmica da época. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.